Meu nome é Luana e hoje eu quero compartilhar com você a minha história dentro da ginástica rítmica, toda a minha trajetória desde a infância até o trabalho que eu desenvolvo com a modalidade hoje. E o meu primeiro contato com a modalidade foi aos 5 anos de idade, quando uma amiga da minha mãe comentou com ela que próximo ao local onde nós morávamos tinha uma modalidade diferente, que estava sendo ministrada no contraturno e que eram apenas para as meninas. E os comentários que surgiam era que desenvolvia muito toda a parte motora, cognitiva da criança. Além desses benefícios, ainda poderia ocupar um tempo ocioso, pois no período da manhã eu ficava em casa com uma tata e no período da tarde eu estava indo para a escola. E eu simplesmente me apaixonei pela ginástica rítmica. Eu comecei a treinar, no início eram apenas 2 vezes na semana, 1 hora de aula cada dia. E depois de alguns meses, a treinadora percebeu uma certa aptidão em algumas das alunas, então ela reuniu os pais e solicitou que essas meninas que se destacavam começassem a treinar mais dias na semana para ela estar direcionando um pouco mais, intensificando um pouquinho mais os treinos, fazendo um trabalho um pouquinho diferenciado com essas crianças. Depois disso, o treino passou para 3 vezes na semana e depois disso ainda tudo foi ficando um pouquinho mais sério e eu acabei treinando todos os dias, eram todas as manhãs, 2, 3 horinhas de treino. E pelos próximos anos nós fomos treinando, evoluindo, começamos a participar de algumas competições, alguns torneios, mas tudo a nível regional, estadual. E com 10 anos de idade nós fomos para o nosso primeiro campeonato brasileiro de ginástica rítmica, que foi realizado lá na cidade de Recife. E foi um campeonato espetacular, porque nós não esperávamos o resultado que nós tivemos, nós voltamos com a 4ª colocação. Nós tivemos a oportunidade de treinar durante 2 meses com uma treinadora russa, chamada Natasha. Ela veio diretamente de Moscou para trabalhar com a equipe de competição de Toledo. E ter uma treinadora russa no seu clube, na sua cidade, era algo que na época não se existia. Não era tão comum como hoje, que se consegue fazer um intercâmbio, que se consegue trazer uma técnica, uma treinadora de fora para o clube. Antes isso era muito difícil. Então, ter uma treinadora russa era um privilégio, nós éramos uma equipe privilegiada, porque nós tínhamos um patrocínio muito forte. O nosso patrocínio era da Sadia, e o Dr. Pedrinho Furlan é o nosso padrinho, é o padrinho da ginástica rítmica de Toledo. Então, graças a toda essa intervenção dele, ele conseguiu trazer esse benefício para a cidade. E como se não bastasse ter uma treinadora desse nível e desse porte dentro do seu clube, do seu país, ela ainda acabou convidando eu e uma amiga minha, Karen Piscinin, para irmos até Moscou treinar juntamente com as ginastas dela, com as ginastas russas, por um estágio, um período de 30 dias. Então, essa fase da minha vida foi uma dos maiores aprendizados que eu tive dentro da ginástica, das maiores vivências, e que nada se compara. E na época a treinadora Anitta, a nossa treinadora, teve que convencer os nossos pais a nos deixarem ir, porque eu estava com apenas 11 anos de idade e essa minha amiga Karen com 10. Então nós fomos a companhia aérea que era responsável pela nossa viagem, então nós fomos praticamente sozinhas e passamos esse estágio de treinamento lá em Moscou. Foi simplesmente fantástico e foi o momento mais especial da minha carreira, da minha vida, de aprendizado, conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, estilos de treinamento diferentes. Nós participamos desde a aula de balé, que é básico na ginástica rítmica para quem está competindo, um trabalho paralelo com a ginástica e o balé é essencial. Nós fizemos balé junto com as meninas, nós tivemos a oportunidade de ter aulas de acrobático, que é uma coisa que a gente isso não é real aqui no nosso país. Então nós tivemos aulas de acrobático, nós conhecemos
lugares essenciais, especiais da Rússia. E algo assim que foi muito marcante, que eu quero compartilhar com vocês. Nós conhecemos o Teatro Bolshoi e nós fomos assistir a um espetáculo de balé. Na época que estava sendo apresentado, era um espetáculo do Peter Pan. E eu jamais vou esquecer estar dentro de um teatro que é o melhor balé do mundo, é o Teatro Bolshoi, né? O balé do Bolshoi. E nós estávamos lá, nós tivemos a oportunidade de conhecer, de ver os bailarinos e passar um período desse tão longo, com apenas 11 anos, aprendendo tanta coisa. E é algo que a ginástica que me proporcionou. A dedicação foi essencial, a persistência, a resiliência foi essencial, mas foi a ginástica que me proporcionou isso. Eu sou muito grata, eu sou muito feliz de ter sido uma dessas escolhidas a estar lá e podendo participar de tudo isso. E depois da volta de Moscou, os treinos ficaram muito mais sérios. A cada ano, a cada temporada, nós tínhamos técnicas búlgaras, técnicas russas, ucranianas, cubanas. Nós tivemos a oportunidade de um ano, eu não me lembro exatamente qual ano que foi, mas eu acredito que eu estava com uns 12, 13 anos. Nós tivemos a oportunidade de ter a presença de uma russa durante um ano na cidade de Toledo. Ela começou o nosso treinamento, a temporada, no começo do ano, em janeiro, e foi até o final do ano. Ela participou de todo o processo de preparação, de todas as competições do ano todo, de todas as viagens que nós fizemos. Ela estava conosco e pôde nos acompanhar. Então, através do incentivo, do apoio, desse patrocínio forte, tudo isso se tornou possível. E com esses treinamentos tão intensos, tão intensivos, nós começamos a melhorar cada vez mais os nossos títulos. E algo muito especial que aconteceu na minha carreira enquanto atleta foi que nós participamos de um campeonato pan-americano de clubes que foi realizado em Miami, e nós voltamos de lá com o título de campeãs. Então essa foi uma viagem assim, além de toda a estrutura do campeonato ser diferenciada, muitos países participando, muitas ginastas com culturas diferentes, com costumes diferentes, nós conseguimos passar por tudo isso. Foram vários obstáculos para a gente chegar até nesse campeonato. Então nós conseguimos voltar com o título máximo. E uma coisa que eu sempre admirei na minha treinadora foi que, por mais que ela fosse dura, exigente, porque nós já era um esporte de rendimento, já não era mais aquele esporte lúdico que começou lá aos 5 anos de idade. Era um esporte de rendimento, era uma coisa séria. E ela sempre procurava, depois da competição, fazer algo diferente conosco. E como nós estávamos em Miami, ela nos levou até a Disney. Nós fomos conhecer a Disney, tive a oportunidade de conhecer o Magic Kingdom e assim, foi algo surreal para mim, porque toda criança que conhece, que sabe que existe a Disney, tem vontade de conhecer. Hoje eu tenho filhas pequenas e a minha filha mais velha, que conhece, que sabe, né, que existe, sempre diz pra mim: mamãe, eu quero ir na Disney, eu quero conhecer o Castelo da Cinderela, né? E se você tem filho, você sabe do que eu tô falando. E eu tive a oportunidade de conhecer isso com 13, 14 anos. Então isso foi sensacional pra mim. E com 17 anos de idade, já não sendo mais ginasta, eu fui convidada para trabalhar na cidade de Palotina, que é uma cidade vizinha de Toledo e é a cidade que eu moro hoje.
E eu fui convidada para trabalhar aqui, para agregar, no sentido de que a professora que trabalhava aqui com a equipe não tinha nenhum tipo de vivência com a ginástica rítmica, não foi ginasta, era uma professora formada que conduzia a equipe, mas não tinha a vivência da ginástica rítmica, então eu vim para suprir essa necessidade. E aos poucos, essa professora acabou saindo, eu acabei entrando na faculdade de educação física, me estabeleci aqui na cidade, nesse momento eu já estava casada e vim morar aqui na cidade de Palotina. Nesse meio tempo, me especializei, fiz cursos de arbitragem, porque muita coisa eu precisei descobrir sozinha, porque eu tive que me adaptar, eu tive que me correr atrás, porque eu tinha uma equipe para coordenar, né? Eu tinha professoras que faziam o trabalho de base, mas que nunca tiveram vivência nenhuma e nenhum contato com a ginástica. Foi aí que eu encontrei o meu primeiro problema, porque quando eu achei que eu fosse trabalhar numa equipe de competição, que ia ser como era a minha vivência, né? Então o jogo tinha virado agora. Antes eu era ginasta, eu vivia em cima do tapete, e agora eu estava coordenando as ginastas e orientando, né? Sendo a treinadora, então tudo tinha mudado para mim. Então eu foi um momento muito desafiador da minha vida, mas foi muito bom, porque eu me desenvolvi muito. E uma parte da minha vida bem especial foi onde eu conheci na pós-graduação, na especialização em ginástica rítmica, uma grande amiga, que é a Denísia, que é do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. E nós nos conhecemos e ela relatava para mim justamente o problema que ela encontrava na cidade dela, e era o problema que eu encontrava no clube que eu trabalhava. Que problema é esse? Falta de mão de obra qualificada para trabalhar com ginástica rítmica. E essa fase foi muito importante para mim, porque eu pude ensinar o que eu sei. Eu pude passar para muitos professores o que eu sei, a experiência, a vivência que eu tive dentro do esporte, e eles conseguirem aplicar isso com êxito. Depois que nós nos conhecemos, eu fui na cidade dela, trabalhei bastante com as ginastas dela, com o pessoal da Federação do Mato Grosso do Sul, com o pessoal da FUNESP, da faculdade, onde no momento tinha a disciplina, né, de ginástica rítmica, que estava na graduação de educação física. Então pude levar um pouco da prática da ginástica rítmica para eles alinharem com a teoria que eles estavam aprendendo. E depois, para a Denise, isso foi muito mais fácil, porque ela pôde aprender a forma correta de ensinar as suas próprias ginastas, né, que era a dificuldade que ela encontrava. Então, a partir daí, hoje ela trabalha com equipe de competição, né? Então, assim, eu sou muito grata. Essa foi uma fase muito importante da minha vida, porque eu pude ensinar o que eu sei, eu pude passar o meu conhecimento para uma pessoa que pôde aplicar, conseguiu aplicar, até hoje aplica esse conhecimento, e hoje está participando hoje tem equipe de rendimento participando de competições. Infelizmente, o trabalho aqui na cidade de Palotina, ele se acabou, eu trabalhei por volta de 6 anos aqui. O projeto se encerrou por falta de apoio, por falta de incentivo. Uma equipe de competição, um clube que participa de competições, ele precisa de uma certa estrutura, uma mínima estrutura. E aos poucos, conforme nós fomos evoluindo, isso já não foi mais se tornando possível aqui, por causa do apoio mesmo, né? Não tínhamos um patrocínio forte para manter tudo isso. Então, eu trabalhei por volta de 6 anos e esse projeto simplesmente se acabou.
foi muito triste, foi muito doloroso na época. Nós tínhamos uma associação de pais que vestiam realmente a camisa do esporte. Nós fazíamos promoções, nós fazíamos ações para arrecadar fundos para as meninas irem para competições. Então, assim, sempre tudo foi muito sofrido. E desse tempo que levou, nós fizemos o melhor possível. E eu sou muito grata aos pais que estiveram comigo nesse tempo, porque foi um trabalho muito duro. Eles realmente vestiram a camisa junto comigo e nós conseguimos participar de várias competições, e sem o apoio, sem a ajuda dos pais, isso não teria sido possível. E depois que esse projeto daqui se acabou, eu acabei engravidando da minha primeira filha. Foi uma filha muito desejada, muito planejada. Eu acabei engravidando e acabei entrando em outro ramo para trabalhar. Comecei a trabalhar na área da beleza. Trabalhei na área da beleza por volta de uns 3 anos também. Foi um trabalho que me ensinou muito. Eu me conheci muito como pessoa, eu me desenvolvi muito como pessoa. Eu sempre gostei de liderar pessoas, eu sempre gostei de estar à frente de um trabalho. E nesse trabalho eu também tive essa possibilidade e de me desenvolver, de me conhecer como pessoa. E agregou muito na minha vida isso também. Mas chegou um tempo, eu engravidei da minha segunda filha, né? E chegou um tempo que eu sentia muita necessidade de voltar a usar tênis. Eu brincava com o meu marido e falava assim, que eu não queria mais andar de salto, eu queria voltar a usar tênis. E eu sou formada em educação física, eu fiz a especialização em ginástica rítmica e eu queria voltar a exercer o que realmente me move. E eu pensava, o que eu posso fazer de uma forma diferente, de uma forma mais inovadora, de uma forma não convencional para trabalhar com a ginástica rítmica, que é que é a minha essência. O que eu posso fazer, né, para trabalhar de forma diferente, porque o projeto não existe mais. A ginástica de competição aqui na cidade não existe mais. Quando eu saí do projeto, quando ele se acabou, ninguém assumiu, ninguém deu sequência, né? Então, assim, o que eu iria fazer? Então, foi que eu pensei, e eu tenho uma pessoa que é muito amiga minha, que é a Cândice, e ela era diretora de uma escola, que é a escola onde a minha filha mais velha estudava, e eu pensei um dia e dei uma ligada para ela e falei, Cândice, eu não sei se você sabe, mas eu fui atleta de ginástica rítmica, gostaria de voltar na minha área para trabalhar, e eu queria saber se às vezes você tem interesse de colocar um projeto diferente dentro da escola que você está à frente. E ela falou assim, Luana, eu não acredito, porque eu tô há 2 anos procurando alguém que trabalhe com ginástica rítmica e eu não sabia que você trabalhava com ginástica rítmica. E eu falei assim, então, se você falar pra mim que você quer, eu vou montar um projeto bem legal pra gente aplicar dentro da sua escola. E na hora ela topou e falou assim, eu quero sim, vem aqui, vamos conversar, porque o que eu percebo nas escolas a gente encontra várias atividades, mas é difícil você encontrar uma atividade especificamente feminina, direcionada totalmente para as meninas. Às vezes tem um esporte ou alguma atividade que pode fazer tanto os meninos quanto as meninas, mas algo bem direcionado e um diferencial dentro de uma escola, como um esporte tão complexo quanto a ginástica é muito difícil de se encontrar, né? Então foi daí que eu criei um projeto e dias depois fui apresentar para ela. E como que funciona esse projeto? Esse projeto atende crianças de 4 a 14 anos de idade e ele é realizado no contraturno. Então, eu separo as turmas por idade,
por nível de aprendizado. Às vezes é preciso fazer um remanejamento de turma, mas tudo isso é analisado com bastante atenção. E a minha proposta é a seguinte: eu trabalho a ginástica rítmica na sua essência, do jeito que é para ser trabalhada. Não fico inventando coisas, porque eu já vi escolas que trabalham com ginástica rítmica assim. É uma atividade com música. É algo assim, superficial, não é? Fala que é ginástica rítmica, mas é um tipo de dança, né? Por se trabalhar com música, não se trabalha exatamente como ela é. Então, eu acredito que quando a gente coloca um nome, né, de ginástica rítmica, ela deve ser trabalhada exatamente como ela funciona, com os seus elementos próprios, com os seus aparelhos próprios, né? Dentro da ginástica rítmica, a gente tem os elementos corporais. Dentro da ginástica, a gente tem algumas coisas que são fundamentais, alguns movimentos que são exclusivos, específicos da ginástica rítmica, assim como os aparelhos, né? Nós temos a corda, o arco, a bola, massas, a fita. São esses os aparelhos da ginástica. A gente não precisa ficar inventando. Então, o meu projeto trabalha dessa forma, né? Além de trabalhar o esporte em si, exatamente como ele é, eu também acompanho as notas das meninas, a gente faz toda uma preparação emocional delas, porque no final do ano nós fazemos uma apresentação de encerramento, até porque para os pais conhecerem exatamente como esse trabalho funciona, né, e poderem lá prestigiar as suas filhas. Então, no ano de 2018, nós encerramos o ano com em torno de 26 alunas e esse projeto foi super bem acolhido por essa minha amiga Candice na escola em que ela estava à frente. E por algumas razões técnicas ali da escola mesmo, a gente precisou trocar esse projeto de escola. Hoje eu aplico ele numa outra escola aqui em Palotina. E a males que vem para bem, hoje nós temos mais que o dobro das alunas, né? E no ano de 2019 também, nós começamos o ano, fazemos todo o trabalho durante o ano e lá no finalzinho de novembro a gente faz a apresentação de encerramento, né? Então é dessa forma que funciona o projeto Professora Luana. E para finalizar, mas não menos importante, eu gostaria de te agradecer por ter destinado uma parte do seu tempo que é precioso para ouvir a minha história e dizer que no ano de 2020 o projeto Professora Luana continua a todo vapor. E para você que está me ouvindo e é profissional de educação física e tem muita vontade de trabalhar com a ginástica rítmica, aguarde que 2020 nós temos novidades.